Você já parou para pensar que o seu ponto de partida não foi o sofrimento, mas a perfeição? Antes de existirem as cidades barulhentas, a ansiedade ou as crises financeiras, existiu o Éden. A palavra Éden significa delícia ou prazer. Deus não criou o ser humano para a sobrevivência. Ele o criou para a vivência em abundância. Depois de preparar todo o cenário, as luzes do céu, os mares, a vegetação e os animais, Deus plantou um jardim no Oriente. Elnaopinas fez o jardim. Ele o plantou com carinho, colocando ali todas as árvores agradáveis à vista e boas para a comida. A primeira grande lição do Éden é: Deus é um Deus de detalhes e de generosidade. Ele preparou a casa antes de convidar o morador. No centro desse jardim, Deus colocou o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Isso nos dá uma identidade inabalável. Você não é um acidente da evolução ou um número na estatística. Você carrega o DNA do Criador. Deus deu ao homem uma missão clara: cultivar e guardar o jardim. Muita gente acha que o trabalho é uma maldição, mas no Éden o trabalho era um privilégio. Era a parceria entre o homem e Deus para manter a criação florescendo. Cultivar significa fazer crescer. Guardar significa proteger. Você foi colocado no mundo para expandir o bem e proteger o que é sagrado. O Éden era um lugar de harmonia total, onde o homem conversava com Deus na viração do dia. Não havia barreiras, não havia medo, não havia vergonha. Muitas vezes a gente se sente perdido hoje em dia porque esqueceu o nosso projeto original. A gente se acostumou com o pouco, com o estresse e com a falta de propósito. Mas olhar para o Éden é lembrar que fomos projetados para o governo, para a paz e para a comunhão direta com o Pai. O jardim tinha rios que o irrigavam e se dividiam em 4 braços, levando vida para outras terras. Isso mostra que o plano de Deus para você é que você seja uma fonte. Onde você estiver, o seu Éden deve transbordar para abençoar quem está ao redor. Deus colocou tudo à nossa disposição: as cores, os sabores, a inteligência para dar nome aos animais. Ele confiou em nós para gerir a sua obra. Antes de qualquer erro ou queda, a nossa essência era de realeza. Se você quer entender para onde deve ir, precisa olhar para onde tudo começou, num lugar de provisão completa, onde a única coisa que importava era a presença de Deus caminhando ao seu lado. No meio do Éden, havia 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem simples: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aqui aprendemos um segredo fundamental: a verdadeira liberdade precisa de limites para ser segura. Deus não proibiu aquela árvore porque era autoritário, mas porque queria que o homem escolhesse amá-lo voluntariamente. Amor sem escolha é robótico. Deus queria um relacionamento real. O Éden era um ambiente de confiança. Tudo o que o ser humano precisava estava ali. E o limite era apenas um lembrete de que nós somos criaturas, não o Criador. Muitas vezes, a gente olha para as regras de Deus como restrições chatas, mas no Éden, elas eram o cercado de proteção. O limite servia para manter o homem no estado de inocência e felicidade. Enquanto Adão e Eva focavam no que tinham, que era literalmente o mundo inteiro, eles eram plenos. O problema começou quando o foco mudou para a única coisa que eles não podiam ter. A lição para nós hoje é que o descontentamento é o inimigo do paraíso. Se você foca no que te falta, você perde o prazer do jardim que Deus já te deu. O Éden nos ensina que a felicidade não está em ter tudo, mas em desfrutar de tudo o que Deus autorizou com gratidão. A presença de Deus no jardim era constante. Imagine o que é viver sem culpa, sem ansiedade pelo amanhã e sem o peso do julgamento. Esse é o clima do Éden. Mesmo que hoje vivamos em um mundo quebrado, a memória do Éden continua viva dentro de nós, na nossa busca por beleza, por justiça e por paz. A boa notícia é que, embora o acesso ao jardim físico tenha sido fechado, o acesso ao Criador do jardim foi reaberto.
O objetivo da nossa vida é recuperar essa conexão. O Éden nos mostra que fomos feitos para um muito bom. Não aceite menos do que a dignidade que Deus te deu no começo. Termine este pensamento hoje olhando para a sua vida como um jardim que precisa ser cultivado. O que você está plantando? O que você está guardando? Você tem conversado com o Criador na viração do dia? Ou está correndo tanto que não percebe a presença dele? O Éden é o lembrete de que o plano de Deus para você é a vida, e vida em abundância. Você foi feito para o paraíso, para a ordem e para a luz. Que a memória do jardim do Éden te inspire a buscar uma vida de mais propósito e menos caos, lembrando sempre que você é o convidado de honra na mesa do rei. Deixe nos comentários qual é a árvore de gratidão que você tem cultivado na sua vida hoje. Escreva: eu volto ao plano original, se você quer viver o propósito de Deus. Você já teve um problema tão grande que parecia que todas as portas estavam trancadas na sua cara? Imagine a cena em Cafarnaum. Jesus estava em uma casa e a notícia se espalhou tão rápido que, em pouco tempo, não cabia mais ninguém, nem do lado de fora da porta. Dentro daquela casa, o mestre ensinava e o poder de Deus estava presente para curar. Do lado do fora, 4 homens carregavam uma maca com um amigo paralítico. Eles tinham um objetivo claro: colocar aquele homem diante de Jesus. Mas, quando chegaram, deram de cara com uma barreira humana. A multidão era indiferente à dor daquele homem. Ninguém abria espaço. Ninguém dava passagem. Aqui está a primeira lição poderosa. A multidão pode até te impedir de ver o caminho, mas ela não pode te impedir de criar um. Muitos teriam desistido ali mesmo. Bom, tentamos, mas está lotado. Vamos voltar outro dia. Mas aqueles 4 amigos tinham uma fé que não aceitava desculpas. Eles entenderam que, se a porta estava fechada, o teto ainda estava livre. Eles subiram no telhado da casa, carregando o peso do amigo. Imagine o esforço físico, o equilíbrio e a determinação. Eles começaram a remover as telhas, a abrir um buraco no meio da pregação de Jesus. Eles não estavam preocupados com o que os outros iam pensar ou com o prejuízo do telhado. Eles estavam focados na cura. Isso nos ensina sobre o tipo de conexões que precisamos ter em nossa vida. Você tem amigos que te carregariam para o milagre, ou amigos que desistiriam no primeiro obstáculo? Aqueles homens exemplificam a fé ativa, a fé que não fica esperando as condições perfeitas, mas que fura o telhado se for preciso. Muitas vezes, o que te separa do seu objetivo não é a falta de poder de Deus, mas a sua falta de ousadia em superar a barreira do impossível. Jesus estava lá dentro e de repente a luz começa a entrar pelo teto. O pó começa a cair sobre as pessoas e uma maca começa a ser descida por cordas bem na frente dele. O silêncio deve ter tomado conta da sala. Jesus viu o esforço, viu o suor e, acima de tudo, a Bíblia diz algo incrível. Vendo Jesus, a fé deles. O milagre começou pela fé de quem carregava a maca. Você está disposto a ser o braço que carrega alguém hoje? Ou está disposto a deixar que pessoas de fé te ajudem quando você não consegue caminhar sozinho? Quando o paralítico foi colocado no chão, diante de Jesus, todos esperavam que a cura física fosse imediata. Mas Jesus, olhando para o coração do homem e para a ousadia dos amigos, disse algo inesperado: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso incomodou os religiosos de plantão. Eles começaram a pensar: quem esse cara pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, lançou o desafio final. Que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? Aqui aprendemos que Deus sempre trata a raiz antes de tratar o fruto. Jesus sabia que aquele homem precisava de cura na alma tanto quanto precisava de movimento nas pernas. Ele deu ao homem o que ele precisava, o perdão, e depois o que ele queria, a cura. Para provar que tinha autoridade, Jesus deu a ordem: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. No mesmo instante, aquele que entrou pelo teto sendo carregado, saiu pela porta carregando a própria cama. O peso que o prendia agora era o troféu da sua vitória.
A multidão, que antes bloqueava o caminho, agora abria espaço em choque, glorificando a Deus. A lição final para nós é sobre posicionamento e gratidão. O paralítico teve a humildade de ser carregado e a obediência de se levantar quando foi ordenado. Os amigos tiveram a honra de ver que o esforço não foi em vão. Se você sente que está paralisado em alguma área da sua vida, seja emocional, financeira ou espiritual, saiba que Jesus está pronto para te restaurar. Mas às vezes, Ele vai usar 4 amigos para te levar até lá. Não despreze a ajuda, não ignore os conselhos de quem tem fé e, principalmente, não pare diante da multidão de críticos. Aquele homem voltou para casa transformado. Ele não era mais um peso para a sociedade. Ele era um milagre ambulante. O telhado quebrado foi o portal da sua liberdade. Hoje, Jesus te faz a mesma pergunta. O que você está esperando para se levantar? A autoridade dele não mudou. A fé usada ainda para as pregações do Mestre. Se o caminho estiver trancado ou para cima, há sempre uma abertura para quem se recusa a continuar parado à margem da vida. Tome a sua maca, mude a sua postura e comece a caminhar. O mesmo Deus que perdoou e curou em Cafarnaum é o Deus que quer te dar um novo começo hoje. Deixe nos comentários. Quem são os 4 amigos na sua vida que não te deixam desistir? Marque eles aqui, ou escreva minha fé. Fura o telhado, se você acredita no seu milagre. Você já sentiu que em algum momento da vida, uma parte importante de você simplesmente sumiu? Talvez o seu brilho, a sua alegria, ou aquele talento que você amava usar? Jesus contou uma história curta, mas poderosa, sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, moedas de prata que tinham muito valor na época. De repente, ela percebe que perdeu uma. Ela não perdeu na rua. Ela não foi roubada. A moeda caiu dentro da sua própria casa. E é aqui que mora a primeira lição profunda. Muitas vezes as coisas mais valiosas da nossa vida são perdidas dentro de casa. Ou seja, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia e da nossa própria mente. A dracma não deixou de ser prata porque caiu na sujeira. Ela não perdeu o valor porque estava no escuro. Ela continuava sendo preciosa, mas estava inútil enquanto estivesse perdida. Quantos de nós estamos assim hoje? Você continua tendo valor, continua tendo talentos, continua sendo uma criação única de Deus, mas se sente-o escondido embaixo da bagunça emocional, das contas para pagar, do estresse e das decepções. A primeira coisa que essa mulher fez foi acender a luz. No escuro, tudo parece lixo. No escuro, você não consegue distinguir o que é poeira do que é tesouro. Se você quer se encontrar de novo, o primeiro passo é pedir que a luz de Deus ilumine as áreas escuras da sua alma. Você precisa de clareza para entender onde foi que você se perdeu de si mesmo. Acender a luz significa encarar a realidade. É parar de fugir e olhar para os cantos escuros da sua história. Talvez a sua dracma, o seu propósito, tenha caído atrás do móvel do medo ou embaixo do tapete da mágoa. A moeda não vai gritar por você. Ela é inanimada. É você quem precisa ter a iniciativa de buscar. Deus nos mostra através dessa mulher que é valioso, merece esforço. Ela não disse, ainda tenho 9, deixa para lá. Ela sabia que cada parte do que ela possuía era importante. Você não pode se contentar em viver com apenas 90% da sua identidade. Se existe um pedaço de você que está perdido, é hora de acender a luz da verdade, da oração e do autoconhecimento. O processo de se encontrar pode ser desconfortável, porque a luz revela a sujeira que a gente tentou esconder, mas é o único caminho para a recuperação. Você está pronto para iluminar a sua casa hoje? Depois de acender a luz, a mulher fez algo ainda mais intenso. Ela varreu a casa e procurou com diligência até achar. Imagine a cena. Ela mudou os móveis de lugar, levantou os tapetes, tirou o pó de cada canto. Esse é o processo da faxina emocional. Para você recuperar o seu valor, o seu foco e a sua paz, você vai ter que varrer muita coisa da sua vida. Vai ter que tirar o lixo das opiniões alheias, a poeira da procrastinação
e a sujeira dos hábitos que estão te enterrando. Às vezes, o seu milagre não está em algo novo que vai chegar, mas em algo precioso que você já tem, mas que está soterrado pela bagunça da sua vida. A persistência dela é a chave. Ela não varreu um pouquinho, ela procurou até achar. Esse é o segredo dos grandes resultados. A constância. Muitas vezes a gente começa a organizar a vida, limpa um canto, se cansa e desiste. Mas a dracma só aparece para quem não para de varrer. E quando ela finalmente viu o brilho da prata no meio do pó, ela não guardou a alegria só para ela. Ela chamou as amigas e vizinhas e disse: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus conclui dizendo que há alegria no céu por um único pecador que se arrepende. O arrependimento, no fundo, é isso. É se encontrar de novo nos braços de Deus. A lição final para você é sobre pertencimento. Você pertence ao tesouro de Deus. Se você se sente jogado em um canto, esquecido ou sem valor, lembre-se que o dono da casa está fazendo uma faxina no mundo, só para te encontrar. Você é importante demais para ficar perdido embaixo do sofá da indiferença. Quando você se reencontra com o seu propósito, a alegria não é só sua. Ela contagia todo mundo ao seu redor. O seu sucesso, a sua cura e o seu brilho recuperado são motivos de festa. Não aceite viver uma vida incompleta. Se você sente que falta algo, comece a faxina hoje mesmo. Tire da sua frente tudo o que te impede de brilhar. Jogue fora o que é lixo e guarde o que é prata. O Criador não desiste de você e é o Teidu, vassoura da palavra, e a luz do Espírito para você se encontrar. No fim das contas, a moeda não fez nada para ser achada, a não ser estar lá. Você só precisa estar disponível. Deixe Deus revirar a sua casa, mudar as prioridades de lugar e te colocar de volta no lugar de honra, na palma da mão dele. Você é valioso. Você é único. E o seu brilho está prestes a aparecer de novo. Deixe nos comentários o que você precisa varrer da sua vida para voltar a brilhar. Escreva: eu recuperei o meu valor. Se você acredita que nada em você está perdido para sempre. Você já sentiu que algo está tentando chamar a sua atenção, mas você simplesmente não consegue entender o que é? A história de Samuel começa em um período onde as mensagens de Deus eram raras. A Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. Samuel era apenas um menino que servia no templo sob a supervisão do velho sacerdote Eli. Em uma noite tranquila, enquanto Samuel dormia perto da arca de Deus, ele ouviu uma voz chamando o seu nome. Samuel, um menino. Prontamente, correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli respondeu: eu não chamei. Volta e deita. Isso aconteceu 3 vezes. Samuel ouvia a voz, corria até o seu mentor e recebia a mesma resposta. Aqui está a primeira lição de ouro. Muitas vezes, Deus está falando com você, mas você está tentando encontrar a resposta em pessoas ou em fontes humanas. Samuel era dedicado e obediente, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele confundia o espiritual com o natural. Quantas vezes você recebeu um estalo, uma intuição forte ou um incômodo no coração e correu para perguntar a opinião de um amigo ou pesquisar na internet, sem perceber que era o próprio Criador tentando ter uma conversa particular com você? O problema não era a falta de voz, era a falta de experiência em discernir essa voz. Deus é persistente. Ele não desistiu de Samuel na primeira confusão. Ele chamou de novo e de novo. Isso mostra que Deus respeita o nosso processo de aprendizado. Se você ainda não entende o seu propósito ou para onde deve ir, não se desespere. Talvez você só precise de um pouco mais de silêncio e da orientação certa. Samuel estava no lugar certo, o templo, mas o seu coração ainda precisava ser treinado para a frequência do céu. Às vezes, o barulho das nossas obrigações, das nossas redes sociais e das expectativas dos outros é tão alto que a voz de Deus, que geralmente é um sopro suave, acaba sendo confundida com o barulho do mundo. Para ouvir o extraordinário,
Você precisa aprender a filtrar o comum. Samuel estava pronto para servir, mas Deus queria que ele estivesse pronto para ouvir. A prontidão de Samuel em levantar da cama toda vez que ouvia o chamado mostra que ele tinha um coração ensinável. E é exatamente esse tipo de coração que Deus escolhe para revelar os seus maiores segredos. Na quarta vez que a voz ecoou, o sacerdote Eli percebeu o que estava acontecendo. Ele deu o conselho que mudaria a vida de Samuel e a história de Israel. Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou para o seu lugar, e, quando o Senhor o chamou como das outras vezes, ele respondeu conforme a instrução. Naquele momento, o canal foi aberto. Deus não queria apenas dar um oi, ele queria entregar uma mensagem profunda sobre o futuro da nação e sobre a casa de Eli. A lição final para nós é sobre posicionamento. A frase fala: Senhor, porque o teu servo ouve, é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela inverte a nossa lógica comum. Geralmente nós vamos para a oração para dizer: Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Nós despejamos listas de pedidos, reclamações e desejos, mas raramente ficamos em silêncio para ouvir as instruções do Mestre. Ouvir é um ato de humildade. É reconhecer que a direção dele é melhor que o nosso plano. Samuel se colocou na posição de servo, de aprendiz. E o resultado foi que Samuel cresce, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que significa não deixar nenhuma palavra cair em terra? Significa que tudo o que Samuel dizia tinha peso, autoridade e se cumpria. Quando você aprende a ouvir a Deus no secreto, a sua voz ganha autoridade no público. Você para de falar bobagens e começa a falar com propósito. Samuel se tornou um dos maiores profetas e juízes de Israel, porque ele nunca perdeu a sensibilidade que desenvolveu naquela noite no templo. Ele entendeu que ser um porta-voz de Deus exige primeiro ser um bom ouvinte. Talvez hoje o seu quarto esteja em silêncio, mas a sua mente esteja barulhenta. O desafio para você é: crie um espaço de escuta. Desligue as notificações, pare de falar por 5 minutos e apenas diga: Fala, Senhor. Pode ser que a resposta não venha como uma voz audível, mas como uma paz que invade o peito. Uma ideia que soluciona um problema ou uma direção clara sobre qual caminho seguir. Deus ainda chama pelo nome. Ele conhece você. Ele sabe onde você dorme. E ele tem planos para o seu futuro. A pergunta é: você está disposto a parar de correr até os eles da vida e começar a responder diretamente à fonte? O seu destino está guardado em uma conversa que você ainda não teve. Ouça com atenção. O chamado está batendo à porta da sua alma hoje. Deixe nos comentários: você já sentiu que Deus estava tentando falar com você através de um sinal ou pensamento? Escreva: Fala, Senhor, eu estou ouvindo, para ativar sua sensibilidade espiritual. Você já sentiu que Deus chegou atrasado na sua situação? Que você pediu ajuda, orou com fé, mas as coisas pioraram até o ponto de não ter mais volta? A história de Lázaro começa com um pedido urgente de suas irmãs, Marta e Maria. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas esperavam que Jesus viesse correndo, mas a Bíblia registra algo intrigante. Jesus, ouvindo isso, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava, quando ele finalmente decidiu ir para Betânia. Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. A primeira lição poderosa aqui é: o atraso de Deus não é um sinal de indiferença, mas uma preparação para uma glória maior. Se Jesus tivesse curado a doença, ele seria visto como um grande médico. Ao ressuscitar um morto de 4 dias, ele se revelou como o dono da vida. Ao chegar em Betânia, Jesus foi recebido com choro e uma frase que muitos de nós já repetimos em momentos de desespero: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morto. Marta e Maria estavam presas ao se é o tempo do arrependimento e da frustração. Mas Jesus queria levá-las para o agora. Ele disse a Marta: Teu irmão há de ressurgir. Ela, pensando no futuro distante, respondeu que sabia que ele ressuscitaria no último dia.
Foi então que Jesus liberou uma das frases mais fortes da história: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava ensinando que a vida não é algo que ele dá, mas algo que ele é. Jesus pediu para ser levado ao túmulo, e aqui vemos o lado mais humano do Mestre. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele não chorou porque estava sem esperança, mas porque sentiu a dor das suas amigas e o peso que a morte exerce sobre a humanidade. Isso nos mostra que Deus não ignora a sua dor. Ele se compadece de você. Mas logo após chorar, Jesus tomou uma atitude de autoridade. Ele ordenou: tirai a pedra. Marta, prática e desesperada, avisou: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Muitas vezes, nós queremos o milagre, mas queremos manter a pedra no lugar para esconder o mau cheiro dos nossos problemas. Mas para o milagre acontecer, você precisa expor a ferida. Onde as pessoas só viam decomposição e fim, Jesus via a oportunidade de manifestar o poder de Deus. Se você quer ver a vida voltando para os seus projetos, você precisa ter a coragem de tirar a pedra e deixar Jesus olhar para o que já cheira mal na sua história. Diante do túmulo aberto, Jesus elevou os olhos ao céu, agradeceu ao Pai e soltou um grito que ecoou pela eternidade: Lázaro, vem para fora. Algumas pessoas dizem que Jesus teve que especificar o nome de Lázaro, porque se ele dissesse apenas vem para fora, todos os mortos daquele cemitério teriam se levantado. No mesmo instante, aquele que estava morto saiu do túmulo, com as mãos e os pés amarrados com tiras de pano e o rosto envolto em um lençol. O impossível tinha acontecido. O luto se transformou em espanto e depois em uma alegria indescritível. A lição final é sobre libertação completa. Jesus fez um milagre maior: trazer a vida de volta, mas ele deu uma ordem para as pessoas que estavam ali: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso nas roupas de morto. Isso nos ensina que muitas vezes Deus nos dá um novo começo, mas nós ainda carregamos os panos do passado, os traumas da caverna e os rótulos de quem estava derrotado. O milagre começou com Jesus, mas a finalização envolveu a comunidade. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a tirar as ataduras que ainda nos impedem de caminhar livremente. O que na sua vida hoje está como Lázaro: um sonho que foi sepultado, um casamento que parece ter chegado ao fim, uma carreira que cheira mal. A história de Lázaro é o lembrete definitivo de que não existe caso perdido para quem tem a palavra de vida. O 4º dia não é o fim. É apenas o momento em que o braço humano para de agir para que o braço de Deus comece o espetáculo. Jesus não tem medo da sua caverna, do seu escuro ou do tempo que você passou morto para o mundo. Ele só precisa que você ouça a voz dele, te chamando pelo nome. Quando Lázaro saiu dali, ele se tornou um testemunho vivo. Muita gente ia até Betânia, não só para ver Jesus, mas para ver o homem que tinha voltado da morte. A sua superação será o combustível para a fé de outras pessoas. Onde colocaram um ponto final, Deus vai colocar uma vírgula e continuar escrevendo. Saia de cima da sua maca, deixe o lençol do passado para trás e caminhe para a luz. O Mestre está na porta do seu túmulo hoje, ordenando que a vida retorne. Não se contente com a sepultura. O mundo precisa ver que você está vivo de novo. Desate as amarras e siga em frente, porque aquele que é a ressurreição está no controle do seu amanhã. Deixe nos comentários qual área da sua vida você entrega hoje para Jesus ressuscitar. Escreva: vem para fora. Se você acredita que o seu milagre está acontecendo agora. Você já sentiu que recebeu uma herança pesada demais para carregar? Imagine um menino de apenas 8 anos sendo coroado rei. Esse era Josias. Ele assumiu o trono de Judá em um dos momentos mais sombrios da nação. Seu pai e seu avô tinham sido reis terríveis, que encheram a terra de ídolos, injustiça e esqueceram completamente de Deus. Josias cresceu em um palácio cercado de corrupção, mas a Bíblia diz algo impressionante sobre ele. Mesmo sendo criança, ele decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira lição aqui é poderosa. A sua origem não define o seu destino.
Você não precisa repetir os erros dos seus pais ou seguir o fluxo da bagunça que herdou. Josias decidiu ser diferente. Aos 18 anos de idade, já mais maduro, Josias deu uma ordem. O templo de Deus, que estava abandonado e em ruínas, precisava ser reformado. Enquanto os trabalhadores limpavam os entulhos e organizavam o lugar, o sumo sacerdote Hilquias encontrou algo que estava perdido há décadas: o livro da lei. Por anos, o povo viveu no escuro, sem direção, simplesmente porque a palavra de Deus tinha sido esquecida em um canto qualquer da igreja. Quando o livro foi levado ao rei e lido diante dele, Josias não ficou indiferente. Ele rasgou suas vestes em sinal de profunda dor e arrependimento. Ele percebeu o tamanho do abismo que existia entre como eles estavam vivendo e como Deus queria que eles vivessem. Essa descoberta nos ensina uma lição vital para os dias de hoje. Muitas vezes a confusão na nossa vida acontece porque a luz está guardada na gaveta. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo na base da força, do jeitinho ou seguindo o que todo mundo faz, enquanto a resposta está no manual que deixamos de lado? Josias entendeu que não adiantava reformar as paredes do templo se o coração do povo não fosse reformado pela verdade. Ele não usou a sua juventude como desculpa para ser omisso. Pelo contrário, o impacto daquela leitura foi tão forte que ele convocou toda a nação, do menor ao maior, para ouvir as palavras do livro. O despertar de uma vida, de uma empresa ou de uma família começa quando a gente para de dar desculpas e decide confrontar a nossa realidade com a verdade. Josias nos mostra que a reforma começa com um indivíduo que decide parar de ignorar o que está errado. Estás pronto para limpar os entulhos da sua vida e redescobrir o que realmente importa? Josias não ficou apenas no sentimento, ele partiu para a ação. A reforma que ele promoveu foi a mais radical da história de Judá. Ele mesmo foi para a frente de batalha contra a idolatria. Ele derrubou altares, queimou ídolos e removeu tudo o que afastava o povo de Deus. Ele não fez uma limpeza por cima. Ele foi na raiz do problema. A Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa como nunca havia sido celebrada desde os tempos dos juízes. A lição final aqui é: uma verdadeira mudança exige uma faxina completa. Não adianta pedir um novo começo se você ainda guarda os ídolos do passado no seu guarda-roupa emocional. O que mais impressiona na história de Josias é a sua determinação. Ele não esperou ficar velho para ter autoridade. Ele não esperou que todos concordassem com ele. Ele entendeu que, quando se trata de princípios, não existe meio termo. O resultado dessa obediência foi que Deus poupou Josias de ver a destruição que viria sobre a nação anos depois. Ele morreu em paz e foi lembrado como o rei que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O legado de Josias prova que uma vida focada na palavra de Deus tem um impacto que dura gerações. Hoje, o livro da lei pode estar na sua estante, no seu celular ou na sua memória. A pergunta é: você está lendo ou ele está esquecido no meio do entulho das suas preocupações? Josias nos convida a fazer uma pausa e perguntar: o que eu preciso reformar na minha casa hoje? Talvez seja a sua forma de falar, a sua honestidade nos negócios ou a atenção que você dá à sua espiritualidade. O milagre da restauração não cai do céu, por acaso. Ele vem através de pessoas que, como Josias, têm a coragem de dizer: chega de viver de qualquer jeito. Vamos voltar ao plano original. Não importa se você se sente pequeno ou se o ambiente ao seu redor está em ruínas. Jovaim, rei do 8 anos, provou que a luz de uma pessoa focada na verdade é capaz de dissipar as trevas de uma nação inteira. Que a coragem de Josias inspire você a buscar a sua própria reforma. Limpe os entulhos. Abra o livro. Ouça a voz do Criador e comece a reconstruir. A sua história não termina no caos. Ela recomeça na restauração. Seja você o Josias da sua geração, aquele que decide que a lei do amor e da verdade voltará a reinar. Deixe nos comentários qual entulho você precisa tirar da sua vida para ouvir melhor a voz de Deus. Escreva: eu escolho a restauração, e comece sua mudança hoje.